Olá, vamos para outro estudo do Apocalipse. Antes, vamos ter um momento de oração. Pai querido, nós queremos te louvar por mais esse dia de vida, Senhor, por esse dia de sol radioso, Senhor. Queremos te louvar porque tu tens nos ajudado, nos protegido, tem sido a nossa força, o nosso sustentador, aquele que nos protege e nos guarda e nos dirige, Senhor. Queremos declarar que dependemos inteiramente de Ti. E queremos dizer, Senhor, que cada vez mais, estudando a Tua Palavra, percebemos a importância da fé. Por isso, Senhor, eu quero agora, nesse momento de oração, interceder por aqueles amados que ainda não conseguiram discernir a Tua pessoa como Tu és, que ainda têm dúvidas a Teu respeito. Eu te peço, Senhor, que Tu estejas contemplando essas pessoas com o entendimento, com o Teu Espírito Santo, Senhor, que abre o entendimento para Ti, que desperta a fé, Senhor, para que entendam a importância de, enquanto é tempo, se voltarem para Ti. Ó Pai, eu sei que Tu sempre me atendes, por isso eu te peço, Senhor, e a mim também, aumenta cada vez mais a minha fé, Senhor. Ajuda-me nesse estudo da Tua Palavra para que eu consiga entender e transmitir aquilo que eu consegui discernir. Fica conosco agora nesses momentos, Senhor, em que eu vou transmitir aqui aquilo que estudei a respeito das revelações contidas no Apocalipse, Senhor. Fica conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos prosseguir aqui no capítulo 6 do Apocalipse. Esse capítulo ele tem um título, Abrindo o Livro, ou Os Julgamentos dos Selos. Eu percebi nesse estudo a importância daquilo que é revelado, a urgência das pessoas em se voltarem para a fé e para poderem alcançar a salvação. Nós vimos nos 5 primeiros capítulos do Apocalipse que eles apresentam o Cristo da glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando. Vimos as 7 cartas que revelam o que as igrejas aparentam ser aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Cristo. Nos capítulos 4 e 5, nós vimos o Deus Criador no trono, o Cordeiro, o Redentor, sendo glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está com o livro da história na mão. Os capítulos seguintes, esses apresentarão quadros dos sofrimentos, dos juízos divinos sobre os inimigos da igreja e do triunfo final de Cristo. Esse tempo é chamado de dores de parto. Os 7 selos, que nós vamos comentar aqui nesse capítulo 6, eles descrevem movimentos que caracterizarão a era ou dispensação até o regresso glorioso de Cristo. À medida em que os selos são abertos por Jesus no céu,
efeitos tremendos acontecem na Terra. Esses acontecimentos, eles ocorrem depois do arrebatamento da Igreja e culminam com a segunda vinda de Cristo para estabelecer o milênio. Imediatamente depois do rapto da noiva, este rapto da noiva, sabemos que a noiva é a Igreja e que ele ocorre no arrebatamento. Imediatamente após esse rapto, haverá um período chamado de tempo de preparação. Nesse momento, emergirá uma confederação de 10 nações, a fim de formar um bloco político no Oriente Médio. Um líder surgirá, o qual obterá controle dos 3 primeiros reinos e depois de todos os 10. Para entender essa profecia, veja em Apocalipse 7, os versículos 8, 24 e 25. É extraordinário como Daniel, tantos anos que ele já viveu, ele previu esse momento que aconteceria muito depois. A partir daí, esse líder, ele será capaz de celebrar um pacto de paz com Israel, a fim de estabilizar a relação dos judeus com seus vizinhos. Isso está em Daniel 9, 27. E dar início aos 7 anos da contagem regressiva até a segunda vinda de Cristo. A primeira metade desses 7 anos será um período de paz, à medida em que a aliança é observada. Na metade desse tempo, o pacto será quebrado por esse líder, e esse líder político assumirá por proclamação a posição de líder de todo o mundo. Isso dará início ao período de perseguição, ou seja, perseguição da Igreja, ou seja, os 3 anos e meio finais desse período de 7 anos. Durante esse tempo, o ditador, que antes governava uma coalizão de 10 reinos, assumirá o controle de um reino mundial, um império mundial, mencionado em Daniel 7, 25. O fim do seu reinado, na segunda vinda de Cristo, será precedido por uma grande guerra mundial. Isso vocês veem em Daniel 11, versículos 40 e 45, e também mencionado em Apocalipse 16, versículos 14 a 16. Vamos ver quem são os personagens do capítulo 6. São 6 personagens principais. O primeiro selo, representado pelo cavalo branco e cavaleiro com um arco e uma coroa. Este é o anticristo. 2, segundo selo, cavalo vermelho e um cavaleiro com espada. Representa a guerra. 3, terceiro selo, cavalo preto e um cavaleiro segurando uma balança em sua mão. Fome. 4, quarto selo, cavalo amarelo e um cavaleiro chamado Morte, seguido por Hades. A morte virá para a terra e as pessoas irão para o inferno, que é o Hades. 5, quinto selo. As almas dos mártires são vistas clamando por justiça. 6, sexto selo, o grande terremoto e outros desastres naturais. Os reis da terra
os generais, os ricos, os poderosos e todos os outros, escravos ou não, pessoas da terra. Vamos comentar um pouquinho cada um desses itens. Primeiro, o item 1, que é o primeiro selo. O simbolismo de um cavalo branco no século I apontava para um líder que fosse um conquistador militar. Mais adiante, se nós virmos em Apocalipse 19, nos versículos 11 a 21, aparece também outro cavalo branco. Neste capítulo 19 de Apocalipse, Cristo retorna com os santos anjos montados em cavalos brancos para conquistar o mundo. Embora haja interpretações diferentes sobre o primeiro cavalo e o seu cavaleiro, o contexto indica que não há paralelo entre este primeiro do capítulo 6 e Cristo. Presume-se, então, que o primeiro seja o anticristo, o governante que, antes de se manifestar ao mundo, obteve domínio dos 10 reinos do Oriente Médio. A interpretação do primeiro selo faz surgir a pergunta de quando isso ocorre no calendário dos eventos futuros. Provavelmente, a resposta mais popular é que o surgimento do anticristo é o ponto inicial do período final dos 7 anos. Contudo, as mais terríveis calamidades que se abatem sobre a terra aparentemente ocorrem a partir da segunda metade deste período, os últimos 3 anos e meio. Esse período é chamado de Grande Tribulação. Comentário sobre o segundo selo, que é o cavalo vermelho do cavaleiro com a espada, representando a guerra. Assim como o cavalo branco é símbolo de conquista, o vermelho simboliza a guerra. Na referência à guerra, não é necessário presumir que se trate de um conflito específico, e sim de uma série no tempo escatológico, das quais a mais importante acontecerá no fim dos 7 anos, antes da segunda vinda de Cristo. Os últimos 3 anos e meio serão um tempo em que não haverá paz. Agora vamos para o terceiro selo, que é do cavalo preto, o cavaleiro que tem nas mãos uma balança, representando a fome. A consequência da guerra, que aparentemente continua de alguma forma durante todo o período, é a fome, especialmente nas áreas em que o conflito devastou a colheita. O quadro é de fome geral. O caráter sombrio e mortal da desnutrição é simbolizado pela cor negra do cavalo. Agora, o quarto cavalo tem um comentário um pouco mais longo até. Ele é um cavalo amarelo e o cavaleiro é chamado Morte. Impressionante é que a morte e o inferno recebem autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, mas também pela peste e por meio de feras da terra. O quadro do juízo divino sobre o mundo nessa ocasião é de tal modo dramático que alguns preferem se afastar dele e interpretar a passagem de outra forma, menos literal. Outros, mesmo aqueles que são crentes na palavra do Senhor, não querem estudar, não acham agradável ouvir falar dessa parte tão terrível. Mas
ela está aqui e muito clara. Embora este não seja o juízo definitivo, ainda vem outros juízos depois, conforme está registrado em Apocalipse 16, quando foi lançada a 7ª taça da ira de Deus. Esta passagem indica que todo o período dos últimos 3 anos e meio, antes da segunda vinda de Cristo, será um tempo de provações e angústias sem precedentes, à medida em que Deus intervém diretamente em juízo contra a humanidade e seu pecado. Deus não se agrada de fazer isso. Ele dá todas as oportunidades para se chegarem a Ele, e Ele atrai com amor. Quando Ele chega a esse ponto, é porque Ele já deu todas as chances. Deus não é um Deus de desamor, de castigo. Ele só pune após Ele dar todas as oportunidades. O próprio Cristo, quando esteve aqui, Ele falou da grande tribulação em Mateus 24, no sermão de Cristo, mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde faz referência aos grandes terremotos, no versículo 7. Se lermos também o profeta Isaías 34:4, fala dos céus que se desenrolam como um pergaminho. No livro de Joel, o livro também menciona esses eventos terríveis. Joel 2:2, 10, também versículos 10, 30 e 31 do capítulo 2. Um mundo ainda incrédulo no tocante à salvação, com tudo quanto é aviso que vem de alerta e tudo, o mundo ainda permanece na incredulidade, porque o espírito do inimigo, ele também trabalha convencendo através, ele é o pai da mentira, ele ilude as pessoas e muitos se deixam levar. Então, esse mundo incrédulo no tocante à salvação será, nessas alturas, acometido de terror. À luz da descrição desse terrível tempo de juízo, a perspectiva da igreja ser arrebatada antes do tempo da ira divina ser derramada torna-se muito mais plausível. Há controvérsias a esse respeito. Há quem pense que a igreja vai estar aqui na terra. Certeza nós não temos, mas nós depreendemos de que Deus vai fazer o rapto da noiva. Jesus vem raptar a noiva antes e vai poupar. Mas, de qualquer forma, se estiver a igreja aqui, Ele vai dar forças, Ele vai dar escape. Esta, a ideia de que o arrebatamento vai levar a igreja antes, é chamada bendita esperança. A questão levantada no final do capítulo 6 é, entre aspas, quem é que pode suster-se? Isso está no capítulo 6, versículo 17, este questionamento. Essa questão deixa claro que somente os que responderam positivamente à graça de Deus terão um desfecho vitorioso. Quer se refira aos arrebatados, quer aos que forem salvos depois do arrebatamento por permanecerem firmes, mesmo sendo martirizados. No número 5 aqui, comentário sobre o 5º selo, que fala das almas dos mártires. Fala o comentário aqui, com a abertura do 5º selo, muda-se o cenário, da terra passa-se ao céu.
Debaixo do altar, que fica em frente ao trono, as almas dos que foram mortos por se terem mantido fiéis clamam por justiça. Essas pessoas morreram, mas ainda não ressuscitaram. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes. Essas almas pedem, não por vingança pessoal, mas elas pedem a vindicação da glória do Deus Santo. A pergunta deles é: por quê? Não é, aliás, a pergunta deles não é por quê. A pergunta é: até quando? A cada uma foi dada uma veste branca, que simboliza santidade, alegria, e foi-lhe dito que descanse mais um pouco, até que complete o número de mártires. Note-se que não estão dormindo e estão num lugar de honra sob o altar. Estão salvos e justificados e estão em um momento de descanso. Foi-lhes dito: descanse mais um pouco. No sexto selo, ele introduz o dia do juízo. Esse dia do juízo, ele é caracterizado pelo medo, o terror, o espanto e a consternação, que esse dia descreve sob dois simbolismos. Um, o universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. Eles buscam a morte. O momento é tão aflitivo que os homens buscam a morte, mas esta não os pode esconder da ira do Cordeiro. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. Mas nesse momento, nem caverna, nem a morte podem escondê-lo do encontro com Deus. Absolutamente nada pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. E eu concluo dizendo: o dia do Senhor, ele será ou de luz ou de trevas. Ele, o nosso Pai amado, Deus poderoso, ele não impõe nada para nós. Ele não invade o coração de ninguém. Jesus, quando aparece nas cartas ali no início do Apocalipse, ele bate a porta. Ele não invade o coração. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher. Podemos escolher a luz ou as trevas.